aqui, né, nosso devocional. 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Como estava falando aqui no início. Oi, Kellen. Bom dia. Estava falando aqui com o Gilmar, que entrou aqui. Nós estamos fazendo esse devocional que o Senhor colocou no meu coração, com o tema 2026 é ano de avançar. Segundo o livro, nós estamos lendo o livro de Josué também, onde o Senhor vai falar ali no começo para Josué, e o Senhor colocou no meu coração esse tema, avançar. Então, cada dia nós estamos orando por um tema. Nós já oramos avançar com a direção de Deus, oramos para o mês de janeiro. Já oramos avançando em fé, oramos para o mês de fevereiro. E hoje vamos orar para o mês de março, avançando em obediência. Hoje o tema é forte, porque muitos querem as bênçãos de Deus, não é? Mas poucos querem obedecer a Deus. Muito sério, porque hoje em dia muitas pessoas estão atrás das bênçãos de Deus, mas não atrás do abençoador. Não querem um compromisso, não querem a fidelidade com Deus, mas sim as bênçãos, a prosperidade. Mas quando se fala em ter um compromisso com Deus, em ser fiel a Deus, em obedecer a Deus, muitas pessoas caem fora, elas não querem um compromisso real com Deus. E nós vamos ler em Deuteronômio que muitas das nossas bênçãos, elas vêm com a obediência. Precisamos começar o nosso ano obedecendo os princípios, obedecendo os mandamentos, obedecendo o que o Senhor fala conosco através da palavra de Deus. Aleluia. Porque a desobediência, ela é muito grave. Nós vemos na Bíblia muitos casos de homens que desobedeceram a Deus. Desde o Gênesis, começando por Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, que Deus havia falado que não era para comer. Mas mesmo assim, eles desobedeceram a Deus. E olha que Adão e Eva tinham um privilégio muito grande. O Senhor descia no jardim do Éden todos os dias para ter um contato ali com eles, para ter uma comunhão com eles, conversar pessoalmente com eles. Mas eles acabaram perdendo tudo isso, foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim do Éden. Por quê? Por causa da desobediência. Jonas também, nós vemos Jonas que desobedeceu, o Senhor manda ele para Nínive, e ele vai acabar indo para outro lugar, ele vai para Tarsis, desobedecendo o que Deus havia mandado ele fazer. E ele acaba passando por momentos difíceis na barriga do grande peixe, passando por toda aquela tribulação por causa da desobediência. É muito grave, irmãos. A gente passa por várias coisas nesse mundo difíceis, por quê? Por causa da nossa desobediência, porque não obedecemos a Deus verdadeiramente. Eu mesma já passei por situações muito complicadas na minha vida, por causa da desobediência. E a desobediência me levou a desviar dos caminhos do Senhor e foi bem complicado. Vicente Mário, Deus abençoe, Vicente. Fica aí com a gente que nós estamos fazendo uma oração. Estamos num projeto aqui, 12 meses de clamor para 12 meses de bênçãos. Fica aí com a gente, não sai não, pessoal que está entrando. Como eu estava falando, a obediência, a desobediência traz consequências graves para a nossa vida, irmãos. Muito graves, né? Porque nós temos aí o livre-arbítrio, né? Ou nós escolhemos obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus, ou nós escolhemos o outro caminho, o caminho da desobediência, o caminho que nos leva para as coisas erradas, para a prática do mal, que é o caminho de Satanás. Então, nós temos esse livre-arbítrio. Ou escolhemos o bem, ou nós escolhemos o mal. Ou escolhemos obedecer, ou escolhemos andar em desobediência. E quantas pessoas têm andado em desobediência hoje em dia, irmãos? Agora mesmo, eu estava vendo umas fotos de uma amiga que tem se desviado dos caminhos do Senhor. E meu coração fica triste, porque a gente sabe que a pessoa servia a Deus, pessoa, né, do bem, tinha um ministério na igreja, mas agora vem andando em desobediência. E isso deixa o nosso coração tão triste, muito triste mesmo. Temos que estar orando, né, por essas pessoas que têm se desviado dos caminhos do Senhor, irmãos. Temos que orar. Estou esperando o Rodrigo entrar, mas ele não entrou ainda não. Será que ele está dormindo? O Rodrigo deve estar dormindo. Aleluia. Mas vamos então começar o nosso devocional de hoje.
com o nosso texto base, que será Deuteronômio 28:1. Avançar com obediência. Pegaram aí a Bíblia? Vamos ler. Deuteronômio, capítulo de número 28. E o título desse capítulo, aqui na minha Bíblia, está As bênçãos decorrentes da obediência. As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que palavra tremenda, irmãos. Vou ler novamente. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus, aleluia, te exaltará sobre todas as nações da terra. Vou ler os capítulos seguintes. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha só, quais bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da sua terra e o fruto dos animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua assadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos meus caminhos. Meu Deus, é muito lindo essa palavra aqui em Deuteronômio. As bênçãos para quem é obediente, as bênçãos da obediência. Então, o nosso ano, preste atenção, ele será abençoado por causa da nossa obediência, irmãos. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, não é por nada disso. Mas as bênçãos virão até mim, até você, por causa da nossa obediência a Deus. Essa palavra é tremenda, irmãos. Começa dizendo, se atentares e ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, primeiro, nós devemos ficar atentos à voz de Deus. É algo que eu tenho buscado, irmãos, aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus, ele vai falar com a gente, né, no nosso ouvido, aquela vozona grossa que vem do céu. Mas muitas das vezes, Deus, ele vai falar conosco no silêncio, aleluia, no nosso coração, através do Espírito Santo dele. É que ele vai falar conosco, através da palavra de Deus, através de um louvor que nós ouvimos. Quantas vezes o Senhor falou comigo através de louvores, através da palavra. Quando nós vamos à igreja, através de um servo, de uma serva de Deus, o Senhor fala conosco. Hoje mesmo, o Senhor está falando com você através da minha vida. Através da minha vida, Deus está falando com vocês aí. Então, precisamos estar atentos àquilo que Deus, ele tem falado conosco. Então, atentares à voz do Senhor. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que muitas vezes, irmãos, desligar das vozes do mundo. Quantas vozes que nos atrapalham de estar sensíveis à voz de Deus, porque hoje o mundo está muito barulhento. Quantas vozes no mundo, quantas vozes através da internet, né? Quantas coisas, quantas vozes contrárias que vêm falar para a gente desistir dos caminhos do Senhor, porque não é fácil. Quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, vêm as vozes contrárias na nossa vida, perguntando muitas vezes aonde está o nosso Deus, que as coisas não melhoram na nossa vida, porque vê a gente passando por lutas, vê a gente passando por tribulações, e eles começam a olhar para a nossa vida e perguntar onde está o nosso Deus, tentando nos desanimar, tentando calar a nossa voz, tentando desanimar, nos desanimar de orar, de clamar e de buscar, aleluia. Mas eles não entendem que a vida com Deus, a vida com Jesus não é nada fácil. Nós temos as tribulações, né? Nós temos que tomar nossa cruz dia a dia, aleluia. E não é fácil. Muitas das vezes vamos passar por dificuldades, sim. E não é porque não estamos caminhando com Deus, não, pelo contrário. Vamos passar por desertos porque estamos caminhando com Deus.
Aleluia. Muitas das vezes é o Senhor mesmo que traz algumas tempestades na nossa vida, mas pedagogicamente, porque Deus ele age com a sua pedagogia. Aleluia. Muitas vezes temos que passar por desertos, passar por situações que o Senhor mesmo nos coloca para nos ensinar, nos capacitar, para que nós possamos sair desses desertos, dessas lutas muito mais fortes do que nós entramos. E aprendendo muitas lições, né? Muitas lições que nós aprendemos no deserto. E nós saímos mais fortes, mais resistentes e com muito mais presença de Deus na nossa vida, porque nós nos agarramos a Deus que vai vencendo as batalhas junto conosco. Então precisamos deixar de lado as vozes contrárias do mundo para que possamos seguir o que está falando aqui. Se atentares a ouvires a voz do Senhor, seu Deus. Olha só, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno. Tendo cuidado. Por que ele está falando tendo cuidado? Porque no nosso dia a dia, nós somos pecadores. Muitas das vezes nós vamos descumprir os mandamentos de Deus na nossa vida. Né? Muitas das vezes nós vamos pecar. Nós vamos fazer algo que não agrada a Deus. Por isso que nós temos que atentar, olha só, tendo cuidado de guardar os mandamentos do Senhor. Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor dentro do nosso coração, para que no nosso dia a dia, mesmo na nossa correria, mesmo diante dos obstáculos, nós não venhamos a desviar, não venhamos a pecar, não venhamos a fazer coisas que desagradam a Deus, praticando mentiras, praticando fofocas, né? Falando dos irmãos. Todas as coisas que a gente acha que muitas vezes, é pequeno. Isso é só um pecadinho assim. Mas para Deus não existe pecado pequeno e pecado grande. Tudo é pecado. Por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Falar menos e ouvir mais. É algo que nós temos que praticar. Que às vezes as pessoas vêm comentando alguma coisa conosco. Ouve, né? Às vezes você não vai deixar a pessoa falando sozinha, você vai ouvir. Mas você não vai entrar na onda, né? Porque às vezes você entra na onda de muitas pessoas e acaba pecando, acaba desobedecendo a Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque estão entrando na onda, né? Estão entrando na roda dos escarnecedores. Olha lá, Salmo de número 1. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Por isso devemos guardar os mandamentos do Senhor dentro do nosso coração, com cuidado, tendo cuidado, aleluia, o cuidado diário. Terceiro, olha o que está dizendo. Se você se atentar e ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos que o Senhor ordena, aí vai dizer aí, continuar dizendo, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. O que é isso, né? Exaltar. É quando as bênçãos, né, ela vem para a nossa vida. Quantas bênçãos, irmãos, eu já recebi de Deus, né? Muitas bênçãos. No final do ano eu recebi aí algumas bênçãos de Deus, aleluia. Porque eu tenho sido obediente àquilo que Deus tem para a minha vida. O Senhor fez um chamado para a minha vida, assim como Ele tem um chamado para vocês aí que estão me acompanhando. Deus tem um chamado para cada um de nós, irmãos. Talvez você não descobriu ainda qual é o chamado de Deus para a sua vida, mas esteja orando para que Deus te confirme qual é o chamado que você tem. O meu chamado é levar a palavra de Deus em todos os lugares. E eu tenho obedecido a Deus. Muitas vezes, irmãos, eu estou cansada, muitas vezes esgotada, porque eu trabalho fora, eu trabalho o dia inteiro na escola. E às vezes eu saía do trabalho e tinha uma agenda à noite para pregar. Às vezes nem em Jacarezinho, em outra cidade. Então você vem correndo para casa, toma um banho, se arruma e vai cumprir aquilo que o Senhor tem para minha vida. Isso é o quê? Andar em obediência, obedecendo o chamado de Deus para minha vida. Aleluia. Porque no começo eu não acreditava nesse chamado, eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha essa capacidade, porque eu não conhecia a palavra de Deus. E ainda não conheço, porque estou estudando. Porque nunca nós vamos conhecer tudo, né? Sempre nós temos que estar estudando dia a dia, como eu falei ontem, sobre o estudo da palavra de Deus. E eu tenho estudado, tenho pregado, tenho cumprido o meu chamado, obedecido a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, isso mesmo, Simone, o Senhor ele vai nos fortalecendo, porque não é fácil. Porque quando a gente se dispõe a servir a Deus, as tribulações também vêm. O inimigo se levanta contra nós com uma fúria grande, ainda mais no ministério infantil, porque eu prego tanto para adultos quanto para crianças, e vem tribulações. Quando é para criança, o trabalho é para criança, irmãos. O inimigo se levanta ainda muito mais contra a nossa vida. E por isso precisamos estar em constante oração. E o Senhor vai, como a Simone disse aí, nos fortalecendo dia a dia, para que possamos vencer as dificuldades e continuar servindo a Deus com alegria, com amor. E eu faço com muito amor, irmãos, porque quando o Senhor coloca algo em nossas mãos, coloca um projeto em nossas mãos, nós temos que fazer com amor, fazer com alegria. Porque quando nós pensamos de onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor nos colocou,
vem uma gratidão muito grande no nosso coração. Quando nós vemos tudo aquilo que Deus fez conosco, principalmente quando Ele entrega o seu Filho amado por amor a mim e a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor, né? Todo aquele sangue que Jesus derramou na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Aleluia! Então, como não ser gratos a esse Deus maravilhoso, que nos entregou o melhor presente, que é Jesus Cristo? Então, o nosso coração tem que estar cheio de gratidão e nós temos que fazer a obra dele com amor, com zelo e andando em obediência. Então, temos que avançar em obediência. E nosso ano vai ser abençoado porque nós vamos obedecer a Deus. Então, só existe avanço espiritual quando nós andamos em obediência, irmãos. Precisamos andar em obediência. Quero ler alguns versículos aqui que vão falar sobre obediência. Quero ler para vocês aqui pelo menos 3 versículos. Olha o que Lucas, quando o próprio Jesus vai dizer: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha isso, Jesus que está falando. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muita gente tem chamado Jesus de Senhor, que Jesus é o Senhor da vida, mas não obedecem, aleluia. Não fazem o que Jesus disse, aleluia. Os mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas. E olha o mandamento que Jesus nos disse: amai o vosso inimigo. Olha só, é fácil amar os irmãos, amar as pessoas que nós amamos, né? Mas amar as pessoas que não gostam de nós. Quando você sabe que alguém não gosta de você, é fácil você amar aquela pessoa? É fácil você amar uma pessoa que, quem sabe, desejou mal para você? É fácil você amar, quem sabe, até um parente que te abandonou, que não fala mais com você, que teve alguma desavença? É fácil? É fácil você amar os inimigos? Mas é por isso que nós temos que liberar perdão. Porque como é difícil amar e orar pelos inimigos, sim. É por isso que temos que liberar perdão no nosso coração também. O Senhor nos convida que nós liberemos perdão no ano de 2026 para aquelas pessoas que nos magoaram, que falaram algo que machucou o nosso coração por algum motivo. Amanhã nós vamos falar sobre cura interior. E para haver cura interior dentro do nosso coração, nós precisamos liberar perdão, amar os nossos inimigos, né? Seguir os mandamentos que o próprio Jesus nos ensinou. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Meu Deus, olha isso. É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Muita gente tem facilidade para obedecer os homens, muitas vezes. Obedece algo que o homem está impondo para você, mas não consegue obedecer a Deus. Temos que obedecer primeiramente a Deus. Ah, mas a irmã está dizendo que nós não temos que obedecer aos homens? Sim, temos que obedecer também às leis. Temos leis aqui na terra. Tem muitas, precisamos obedecer, senão nós somos até presos, né? Então precisamos obedecer sim às leis da terra, mas primeiramente obedecer às leis, os mandamentos de Deus. Aleluia. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha isso. Que sério isso que Tiago nos falou, hein? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Muita gente tem se enganado porque não praticam verdadeiramente a palavra do Senhor. Vão na igreja porque são meramente simpatizantes da palavra, simpatizantes da igreja, mas não querem compromisso sério, não praticam a palavra. Então essas pessoas estão enganando a elas mesmas. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Em uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O nosso maior exemplo de obediência, Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de obediência para mim e para você, aleluia, porque obedeceu até o final, aleluia, morreu, se entregou, morreu naquela cruz, por quê? Por obediência, aleluia, glória a Deus, por isso tornou-se fonte da nossa salvação. Se Jesus obedeceu, nós também temos que obedecer, andar em obediência. Em Josué também, que nós estamos aí lendo Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha aí, não deixe de falar
as palavras deste livro da lei e medita nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, o Senhor já havia dado ali os mandamentos, as leis para Moisés, e o Senhor está falando agora para Josué. Josué, não deixe de falar as palavras deste livro. Continue, dê continuidade àquilo que Moisés estava fazendo. Não deixe de meditar dia e noite, aleluia, na palavra, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nele. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então eu e você só seremos bem-sucedidos no ano de 2026 se nós praticarmos fielmente aquilo que está escrito na palavra de Deus, meditar na palavra dia e noite, aleluia. Praticar aquilo que está na palavra, porque muitas pessoas leem a palavra, mas não meditam e principalmente não praticam a palavra de Deus. Não adianta nada você ler e não praticar na sua vida diária. E se você fizer tudo isso, teus caminhos prosperarão. Quem quer ter uma vida próspera no ano de 2026? Aleluia. Quem quer ter uma vida bem-sucedida? Que as bênçãos acompanhem a nossa vida? Aleluia. Eu creio que todos nós queremos. Mas para isso, precisamos obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou ler mais um versículo aqui. Mateus 5,19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Que palavra forte. Meu Deus. Glória a Deus. Todo aquele que desobedecer e ainda... Tem gente que desobedece e ainda ensina os outros a desobedecer. Olha o que está falando a palavra e é verdade. Anda em desobediência, ensina os outros a desobedecer. Esses serão chamados menores no reino dos céus. Aleluia. Mas todo aquele que praticar e ensinar os mandamentos será chamado grande no reino dos céus. É eu que estou falando isso? Não. Jesus está falando para mim e para você. Aleluia. Pratique os meus mandamentos e ensine. Mães aí, ensine seus filhos os mandamentos, ensine a palavra de Deus para eles que eles possam crescer ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os mandamentos. Aleluia. Porque você é responsável pelo aprendizado do seu filho, da sua filha, para que eles andem nos caminhos corretos. Você precisa ensiná-los. Porque se você ensinar coisa errada, eles vão fazer coisas erradas. Mas se você ensinar o que é certo, o que está na palavra de Deus, eles vão aprender o que é certo, vão andar nos caminhos certos. Aleluia! Glória a Deus! Ó, se eu ficar lendo aqui com vocês, nós vamos ficar a manhã inteira. Nós vamos ficar a manhã inteira lendo, porque tem muitos versículos que falam sobre obediência e que também falam sobre a desobediência. Aleluia! Então, nós já vamos passar para o nosso momento de oração. Vamos orar para o nosso mês de março. Glória a Deus. Então, olha só. Não existe avanço espiritual sem a obediência, já falei. Muitos desejam as promessas de Deus, mas não cumprem, não compreendem o que elas estão diretamente ligadas à submissão à sua vontade. Março nos chama a alinhar os passos, decisões e atitudes para que o avanço não seja apenas aparente, mas sustentado por Deus. Então, irmãos, vamos estar agora orando para que o Senhor nos sustente, para que possamos avançar em obediência. Quem avança em obediência não negocia os princípios, não escolhe o que obedecer. Ah, vou obedecer só isso, mas esse mandamento eu não vou obedecer. Então você não tem que escolher o que vai obedecer, mas você precisa obedecer todos os mandamentos. E não vive por sentimentos, mas pela vontade de Deus. A obediência de hoje constrói o nível de autoridade que teremos amanhã. Então, nós vamos agora, aleluia, clamar pelo mês de março. Vamos fazer nosso momento de oração. Que sejamos exemplos de vida para os nossos filhos. Isso mesmo, Simone. Precisamos ser exemplo. Eles têm que enxergar em nós. Se eles nos veem orando, eles também vão orar. Se eles nos veem lendo a palavra de Deus, eles também vão ler a palavra de Deus. Se nós vamos à igreja, eles também vão para a igreja. Eles vão seguir os nossos exemplos. Precisamos ensinar o caminho. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Lá em Provérbios vai dizer que nós precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, porque ela ainda não consegue andar com seus próprios passos. É nós que devemos direcioná-los aos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu esse domingo, essa manhã abençoada.
em que nós podemos levantar da nossa cama, respirar, né, sem ajuda de aparelhos. Quantas pessoas estão no hospital, estão num leito de UTI e não conseguem respirar sozinhos, precisam de aparelhos, de oxigênio, aleluia. Mas nós estamos aqui com saúde, estamos podendo, Senhor, respirar, andar, caminhar. E tudo isso porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado saúde. Por isso nós estamos com o nosso coração inteiramente grato a Ti nesta manhã, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por esses dias de oração, Pai. Por esse projeto 2026, ano de avançar. Nós já oramos, Senhor, para o nosso mês de janeiro, avançando com a direção de Deus. Oramos para o nosso mês de fevereiro, avançando em fé. E hoje nós vamos colocar em Tuas mãos o nosso mês de março, avançando em obediência, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda a andar em obediência, Senhor. Porque nós sabemos que não é fácil, Pai, porque, oh meu Deus, o homem, ele é voltado para o mal, Senhor. Nosso coração é voltado para o mal e sem a Tua graça, aleluia, sem a Tua bondade e sem a Tua misericórdia na nossa vida, nós não conseguimos sozinhos, Senhor. Nós não conseguimos sem a Tua graça derramada na nossa vida. Sem Jesus nós não conseguimos, Senhor. Por isso que nesse dia, Pai, nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos o nosso mês de março. Venha cuidando, Pai, de cada dia, Senhor. Todos os dias estejam em nós, colocamos em Tuas mãos, aleluia. Colocamos em Tuas mãos o mês de março, do dia 1º ao dia 30 em Tuas mãos. Cuida nos detalhes, Senhor, de cada dia, Pai. Venha nos sustentando, Pai. Venha nos abençoando, venha dando prosperidade, Senhor, para os Teus filhos, porque nós lemos aqui no livro de Deuteronômio todas as bênçãos que nos são concedidas por causa da nossa obediência. Que venhamos, Senhor, Te obedecer a cada dia mais, meditar na Tua palavra dia e noite, seguir os Teus preceitos, seguir os Teus mandamentos, seguir os Teus princípios, ó Pai, para que a nossa vida seja abundante, para que a nossa vida seja próspera, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas na nossa casa e na nossa família, Pai. Venha nos abençoando, Senhor. Abençoa cada irmão que está comigo aqui nessa oração. Abençoa a vida da Simone, Senhor. Toca na vida dela e na casa dela e nos filhos dela. Eu sei que a vida dela não é fácil, Pai. Ela tem 3 filhos autistas. Mas o Senhor não dá um fardo maior do que tudo do que nós podemos carregar, Simone. Se o Senhor te concedeu esses 3 filhos especiais, é porque você também é especial. Porque você também é uma mulher especial. Aleluia. E tem uma missão na sua vida, aleluia. Cuidar desses filhos, e eu creio que eles serão grandes homens de Deus, aleluia. Eu creio que muitas pessoas podem olhar para os seus filhos e não dar nada por eles, mas eu creio que eles serão grandes homens usados por Deus nessa terra. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, dos 3 filhos, que eles serão grandes homens de Deus. Aleluia. E que muita gente, aleluia, que tem olhado para eles hoje, quando olhar para eles, quando eles estiverem grandes homens, não vão acreditar naquilo que Deus fez na vida deles. Eles serão grandes testemunhos, aleluia, testemunhas na obra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Receba a bênção na tua casa, bênção de prosperidade na tua família, aleluia. Que 2026 os céus se abram na sua casa e que grandes bênçãos sejam derramadas na tua vida, Simone. Recebe essa palavra, Simone. Quem está aqui comigo também? Aleluia, deixa eu ver que entrou. Kellen, receba uma bênção especial para a sua vida, Kelly, porque Deus tem visto o seu esforço na obra dele, aleluia. Deus tem visto que você é uma grande mulher de Deus. Você tem meditado na palavra, você tem buscado a presença de Deus dia a dia, aleluia. Você tem andado nos caminhos corretos do Senhor e Ele tem visto o seu esforço. Ele tem visto os seus dias sozinha no teu quarto orando, aleluia. Eu não sei aquilo que você tem buscado em oração, mas o Espírito Santo testifica em meu coração que você tem buscado e clamado sozinha. Ninguém sabe, aleluia. Você não contou para ninguém, aleluia. Mas o Senhor tem ouvido a sua oração, Kellen, aleluia. Glória a Deus, Kellen. O Senhor tem ouvido a sua oração e creia que o ano de 2026 será um ano diferente na sua vida. O Senhor tem começado uma obra na tua vida, na vida do teu esposo, e vocês servirão a Deus com alegria, com ousadia. O Senhor vai colocar um ministério na mão de vocês. Eu não sei o que é, mas será colocado na mão de vocês. Aleluia. E que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa capacitá-los para essa grande obra que o Senhor tem na vida de vocês. Letícia Vasconcelos. Deus abençoe a vida também da Letícia, Senhor. Eu não conheço a vida dela, Pai, mas o Senhor conhece. Venha com uma bênção especial para a vida da Letícia, Pai.
Que ela em 2026 venha ter um ano próspero, um ano cheio de bênçãos, Pai. Venha dando saúde para sua filha, Senhor. Venha restituindo a saúde dela. Não sei o que é, Senhor, mas que ela receba uma cura, Senhor, e que ela possa receber bênçãos vindo diretamente do céu para a vida dela, Pai. Na vida espiritual, na vida financeira, Pai. Venha abençoando os caminhos dela, Pai. Aleluia. Vicente Mário, que o Vicente também possa receber uma bênção especial vinda do céu. Daiane também, aleluia. Daiane, que você possa receber uma bênção, Daiane, dos céus. Você é uma moça muito estudiosa, guerreira, estudou, e o Senhor tem te honrado, porque você não mediu esforços para estudar, se capacitar. Em 2026, Deus vai abrir portas de emprego para a sua vida, aleluia, porque você tem sido uma pessoa batalhadora, aleluia. Você é uma mulher também dedicada na sua família, na sua casa, para o seu esposo. E Deus tem visto os teus esforços, Daiane. Que você possa receber uma bênção especial vinda do céu para a sua vida, aleluia. Porque Deus tem visto e assistido todo o seu esforço, toda a sua dedicação. Aleluia, glória a Deus. Nogari, quem é, será? Lilian Nogari. Deus abençoe a sua vida, Lilian Nogari. Receba uma bênção especial também, vinda diretamente do céu, Senhor. Eu apresento a vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui nessa live comigo também. Eu apresento também a vida da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, Senhor, em tuas mãos, Pai. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Acampa teus anjos ao redor da minha casa, Pai. Venha livrando de todos os males, Senhor. De toda a inveja, Pai, de todos os olhares de maldade que venham sobre nós, Senhor. Venha nos livrando, Pai, de toda a maldade, de todo o mal. Livra-nos do mal, ó Pai, no ano de 2026. Acampa teus anjos ao redor da nossa casa, Pai. Venha com proteção, com livramento na nossa casa, na nossa família, Senhor. Abençoa o mês de março. Colocamos o mês de março em tuas mãos, Senhor. Que nós venhamos andar em obediência, avançando em obediência. Que a cada dia nós possamos meditar mais na tua palavra, Pai. E que ela seja guardada dentro do nosso coração, para que nós possamos não só meditar, mas praticar na nossa vida diária, durante o nosso ano, durante o mês de março, Senhor. Caminha conosco, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente querida? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos falar a nossa frase profética, a nossa declaração profética para o mês de março. Olha só. Em 2026, eu avanço em obediência. Assim como Cristo obedeceu, eu escolho confiar e o Senhor me exaltará no tempo certo. Olha só, é uma declaração. Fala comigo aí. Em 2026, eu avanço em obediência. Assim como Cristo obedeceu, eu escolho confiar e o Senhor me exaltará no tempo certo. Amém? Essa é a nossa declaração para o mês de março. Continua meditando aí em Deuteronômio 28. Leia novamente que essa palavra é uma palavra abençoada. As bênçãos da obediência. Fica com essa palavra no seu coração. Quanto mais você obedece a Deus, mais bênçãos são derramadas na tua vida, na sua casa e na sua família. Amém? E amanhã estaremos aqui novamente. Aleluia! Amanhã será avançando na cura espiritual. Vamos falar sobre cura. Deixa eu ver se é isso mesmo para não falar. Porque nossa, coloquei tanta coisa aqui, irmãos. Que a gente vai perdendo o que a gente escreveu. Aqui, janeiro. Aqui, achei. Vamos lá. Abril. Vamos orar para o mês de abril. Avançar com a cura interior. Salmo 147, 3. Então vamos clamar pela cura emocional, perdão e restauração. Não percam amanhã. Às 8 horas da manhã, quem puder estar aqui comigo, venham, convide mais pessoas para entrar. Eu estou salvando também a live. Estou colocando lá no YouTube, a pedido da minha amiga Simone, né, Simone? Estou colocando lá no YouTube também, porque tem pessoas que não têm Instagram. Então vão acompanhar no YouTube. Beijo no coração, fique com Deus. Ótimo, que seja um domingo abençoado. Amém? Deus abençoe.